chamado por Deus, não há nada que possa impedir. O tema, né, é a respeito da nova vida. Então, em cima do tema da nova vida, né, por que Deus, né, no sentido de Deus ali, Deus Pai enviou seu Filho, né? Então, por quê? Uma pergunta, por que Deus enviou o seu Filho a este mundo, né? Em João 3,16, né? Então, João 3,16, né? Vamos citar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que enviou, que deu o seu único, unigênito Filho. Agora a resposta já vem aqui, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Né? Como nós colocaremos isso com simples palavras, né? Uma palavra somente assim, porque na verdade esse estudo não é para você colocar nada grande, é só um entendimento com uma simples palavra que você pode colocar. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Então, ele amou o mundo, né? Mas diga assim, para resumir mais, né? Então ele amou o mundo, mas o tema, para vocês entenderem o tema da lição, é a nova vida, né? Então ele amou o mundo, né? Ele amou o mundo e deu, né? O versículo, deu o seu único e unigênito Filho. Então ele amou e deu, para que propósito? Então, mas o que está escrito lá no finalzinho do versículo? Para salvar aqueles que creem, né? Para que tenha a vida eterna. Então é a nova vida, a vida eterna que nós não temos. Né? Então, não está errado falar salvação, não está errado falar o amor, né? Não está errado nada disso, mas em cima do estudo da nova vida, a resposta seria vida eterna. Né? Então, a respeito da nova vida. Então, qual que é a nova vida? A nova vida é a vida eterna, né? Que foi concedida pelo amor que Ele nos amou e pelo que Ele nos deu de presente, né? E que esse presente teve de efeito em nossa vida, né? Nos trouxe aquilo, né? Então Ele perdoou o pecado, né? Ele morreu por nós para nos presentear o quê? Ele mesmo, né? Ele que é a vida, né? Então Ele limpou, ele perdoou as transgressões, Ele purificou, Ele deu condições para que nós possamos viver essa nova vida. Né? Então, então, não precisa falar tudo isso, mas falar o quê? Vida eterna. Só esse sentimento da no coração já está a resposta dessa pergunta. Né? A 7, para que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Em 3,17. Agora eu acho que acredito que é aquilo que os irmãos estavam respondendo agora há pouco. Né? Então, a 17, ele diz o quê? Né? Assim você está... pode falar. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, qual que é a resposta? Bem simples. Então, ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para que Deus enviou seu Filho? Agora é salvar. Né? Agora, vamos colocar assim, né? Quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que compreender umas coisas, né? Então, a Bíblia diz: não ameis o mundo, mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, né? Então, nós temos que ver um contexto de todas essas situações, né? Então, a Bíblia, quando ela traz um contexto de mundo, no sentido de sistema, né? E outros versículos, ela traz um mundo no sentido de pessoa. Né? Em João 3,16, ele está trazendo para nós no sentido de pessoa. Deus amou as pessoas de tal maneira. Deus não amou o mundo, o sistema. Então, no outro versículo,
não os ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Então, nossa, Deus está dizendo que está dizendo que ama Tá a se pessoa, contradizendo. ama o mundo, e agora está dizendo para nós não amar o mundo, né? Então, nós temos que ter a interpretação correta de cada texto. Então, cada texto tem um contexto, né? Então, nesse contexto é o sistema, né? O sistema, então, a palavra mundo, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela pode ser sistema, como pode ser pessoas, né? Então, aí, em João 3,16 está dizendo pessoas. E nesse outro texto está dizendo sistema, que rege, governa o mundo e que o amor de Deus não está nisso, né? Então nós não temos que amar isso, né? Então não é pessoa aqui é sistema, né? Que rege e governa o mundo. Então nós temos que saber, por isso que a Bíblia tem que ter, na verdade, ler a Bíblia e depois você fazer o contexto, né? Que o autor está querendo nos transmitir. Não, aqui o autor não está querendo transmitir sistema, está querendo transmitir pessoas. Então, a palavra mundo aqui é pessoas, né? Então, é isso que nós temos que entender, né? Então, para que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar, né, as pessoas. Por isso que Ele deu, né? Por isso que Ele enviou e deu o seu Filho ao mundo, né? Agora, aquela declaração de João, né? Que aí a resposta a 6 diz: quem é capaz de nos tirar os pecados do mundo, né? Quem é capaz de tirar, né? Em João 1:29, né? Aí depois tem o versículo 36, né? 29, 36 ou 29 e 36? É assim, né? Para vocês entenderem, assim, quando tem uma vírgula, aí então você vai ler o 29 e você vai ler o 36. Quando vocês verem um espacinho, é porque é do 29 ao 36. Então assim que funciona, né? Mais ou menos. No dia seguinte veio João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o poder de Deus. Então, o que eu sempre ouvi, né, dizer, né, que isso mostra quando João o Batista, né, não João o apóstolo, ele estava batizando em lugar de águas, provavelmente no Rio Jordão, e ele olhou e o próprio Espírito de Deus revelou a ele que aquele lá era o Cordeiro de Deus. E ele abriu sua boca e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o que nós aprendemos, né, assim, na teologia, no estudo sobre Deus, é que esta afirmação é uma afirmação, ela é digna de toda a nossa confiança, porque nós cremos que foi assim que aconteceu, né? Então, quando João Batista ele olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele veio com esta missão, né? Então, por isso que ele é o Messias. Ele veio para cumprir uma missão, e a missão que ele veio para cumprir é essa, é específica: tirar o pecado do mundo, aniquilar a obra de Satanás na cruz do Calvário. Então, quando João Batista diz isso, nós temos que abraçar essa afirmação com toda a nossa confiança, né? Porque essa confiança, né, que nós temos, que é a verdade de todas as Escrituras Sagradas, de que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, que Ele é o que tira o pecado do mundo, né? O seu sangue sobre nós nos purifica, né, de toda a nossa iniquidade. Então, essa afirmação é de toda a nossa confiança. Então, está dizendo assim: quem é capaz de tirar os pecados, né? Então, quem é capaz de nos tirar os pecados? Né? A resposta é bem simples. A resposta seria, né, qual que é a afirmação que ele fez? Né? Eis o Cordeiro. Como que é, Benício? Eis o Cordeiro? Tira o pecado. Não, mas como está escrito? Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, a resposta seria o Cordeiro de Deus, né?
Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, quem é capaz? O Cordeiro de Deus. Somente o Cordeiro de Deus. Então, essas coisas que tem que ser a base, né, da nossa vida quando nós começamos a caminhar com Cristo, né? E 7, o que acontece com aqueles que não permitem que Jesus, o Cordeiro de Deus, lhe tire os pecados do mundo? Aí a pessoa lê para mim, outra pessoa do 8 ao 24, né? E do capítulo 3, versículo 36. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não creem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Agora o 36. Ou João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo não que eu sempre fico falando isso para vocês, mas na verdade, não que a Bíblia é assim, né? A Bíblia não é assim. A gente tem mania de dividir a Bíblia, né? A gente quer dividir a Bíblia em arminiano, em calvinista. Nós temos a mania de dividir Deus, né? Separar Deus. Nós temos a mania de colocar as divisões nas dispensações. Até aqui uma dispensação, até aqui. A Bíblia não divide nada. A Bíblia ela trata daquilo que ela tem que tratar, né? O próprio Senhor Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um, não tem nada dividido, né? Então eu e o Pai viremos em ti para uma morada. Nós temos essa mania de querer dividir as coisas, né? Então o João 3,36 traz para nós toda a centralidade da graça de Deus. Então, quando você quiser saber o juízo de Deus, como nós aprendemos assim, João 3,16 mostra a centralidade da Bíblia, mas João 3,36 mostra ali o parâmetro, parece que é o Calvário, né? Daqui para cá é uma coisa, daqui para trás é outra coisa. Então ali, irmãos, é o Calvário, é a cruz de Cristo aqui, ó. Então, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, esse é o julgamento. O julgamento está no 3,36. Esse é o julgamento para toda a humanidade. Esse é a graça de Deus. A graça de Deus é o Filho e quem tem um filho e quem não tem um filho. Então, o julgamento é quem tem um filho e quem não tem um filho. Tem um filho? Tem. Então tá bom. Tem um filho? Não tem. Então tá bom. Né? Então permanece do mesmo jeito que está. Então é o filho. Então o julgamento, aqui é o julgamento que Deus preparou. Então quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Quem não tem o filho, aí coloca o quê? A condição que ele nasceu. A ira de Deus permanece. Agora do salvo não. A ira foi apaziguada. A ira, nos versículos fala que a ira foi o quê? Desviada. Então, isso que no mundo espiritual aconteceu comigo e com você, e que Deus quer que aconteça com mais pessoas. A ira de Deus desviada. Muitas pessoas não entendem isso. Quando nós compreendemos, irmãos, é por isso que eu não quero nesse extremo, né, mas na verdade nós temos que prestar muita atenção nisso. Muitas pessoas vivem e ainda permanecem no pecado e acham que vai para o céu. A ira de Deus, sabe, não vimos aquele negócio que tem de guerra assim? Aquele tipo um painelzinho que tem aquele círculo e tem acho que um alvo, né? Tem um alvo e aí naquele alvo ele não tem aquele centro, né? O Centralizado. centro, tá você ali, ó. Se ele apertar o gatilho, tá mirado já. Acerta você. Então o que acontece quando tem um filho? Isso é desviado de nós. Então o que nós aprendemos na palavra de Deus? Que Deus ele vai descarregar isso, né? Agora o pai descarregou e o pai não tem mais nada. O pai descarregou. O pai descarregou sobre o filho e o filho recebeu. Agora o pai não vai mais fazer isso.
Quem vai fazer isso agora? Né? Então o julgamento está para quem? O julgamento agora está para o filho. Então quem não tiver o filho vai receber aquilo que estava com o pai, agora está com o filho. O que é? A ira. A ira. Você pode ver. Se depois os irmãos quiserem, eu identifico para os irmãos. Mas em Apocalipse, não sei se é capítulo 6, versículo 13, eu não me recordo de precisão, mas está escrito assim, ó, muitos reis e governadores se escondem em cavernas, e aí o texto fala, contra quê? Contra a ira de Deus. A ira do cordeiro. Então, quem vai descarregar? O cordeiro. Eles desejarão que as montanhas caiam sobre eles. E eles se esconderão. Eles buscarão a morte não encontrarão. E por causa do que isso? Por causa da ira do cordeiro. Então, quem que vai descarregar agora? É o cordeiro. Então, é o cordeiro. Por isso que a Bíblia fala, por isso que nós cantamos aqui e não fazemos ideia do que nós cantamos. Nós falamos o cordeiro e o leão. O cordeiro e o leão. Por quê? Porque para a salvação ele é o cordeiro. Mas para exercer o seu juízo, ele é leão. Ele vai pagar tudo. Eu quero o cordeiro. Então, por isso que a Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá. Então, para a salvação, ele é o leão. É uma coisa muito bonita, irmãos. Eu sei que talvez foge um pouquinho do que nós estamos falando, mas é um complemento para nós. Nós temos que entender assim, Deus Pai é aquele que planeja. Deus Pai é aquele que arquiteta, aquele que coloca no papel, aquele que faz que coloca a sua vontade. E o Espírito Santo de Deus é aquele que constrói. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Né? E aí quando ele pairou sobre a face do abismo, houve. Então o Espírito de Deus, só para terminar esse raciocínio, né? Vocês vão sair? Não? Então é assim, eu achei que você ia buscar alguém. É assim, Deus é aquele que arquiteta, aquele que planeja e quer a sua vontade que seja feita. O Espírito de Deus é aquele que constrói. O Espírito de Deus é aquele que faz as coisas acontecer. Por isso que onde paira o Espírito de Deus, a vida. Ele quer que faz as coisas, ele que constrói, né? E cada um tem a sua função, né? Mas não existe três deuses, é um Deus só. Em matéria de Deus é um Deus só. Mas ele exerce a sua vontade como Deus Pai, né? Na hierarquia divina. O Espírito Santo de Deus é aquele que constrói, mas um título só Cristo tem. Então é Cristo que tem aquele de resgate, de redentor, de salvador. Então o Pai ele planeja, o Espírito constrói, mas quem salva é o Filho. Então isso que está em harmonia dentro da Trindade divina. Então o Pai é o que planeja, o que exerce a sua vontade, e o Espírito de Deus ele é aquele que constrói, e quando algo, né, que precisa ser resgatado, é Jesus Cristo que resgata. Então por isso que a Bíblia trata que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, porque isso é a função de Jesus Cristo. O Filho, esta é a função dele, e esse é o título do Filho: Redentor, Salvador, Cordeiro Santo, Imaculado de Deus. Então isso nós temos que entender quando nós olhamos para Deus, no sentido de Trindade divina, as funções que eles fazem, né? Então essa é a função, né? Na verdade, nenhum dos três estão distante, né? Que nós sabemos que passamos. Quem há de ir por nós? Né? O texto de Isaías, capítulo 6, né? Estão sempre juntos, mas cada um exerce um papel, né? Então é isso que nós estamos. O Espírito Santo de Deus não está aqui construindo a sua igreja de Cristo Jesus. O 8. O que falta foi achada. O que falta foi.
né, achada em Jesus por ocasião do seu julgamento, em João 18, 38 e 19, versículo 4. Né? O que falta que foi, o que né, vamos colocar... Ajuda, né? O que falta é alguma coisa que não está ali. Então, não sei se a pergunta está bem correta, mas vamos ler o versículo para nós podermos formar O que falta É falta cometida, tipo assim? qual foi o erro? qual foi o erro, né? Acho que falta, acho que não está muito legal ali. O que falta foi achada, né? Não é jogador de futebol que... Não, é maneira transparente. Você está colocando o que falta como se faltasse alguma coisa. Tem que ter alguma vírgula, alguma coisa, não tem que ter ali. Não, achar Jesus. O que falta? O que falta foi. Não, o que falta foi não. Que falta? Então, o que falta? Vamos ler o versículo 18, 38 e 19, 4. Perguntou-lhes Pilatos, o que é a verdade? E 19 e 4. Que é verdade? Então, é o que faltou. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Então, foi o que então? O que foi achado nele? Não foi achado nenhum. Não foi achado nada, né? Que falsa condenado. Não Né? foi achado nele, eu não sei. Que foi achado, não foi achado Ah, nada. que falta, né? Que falta foi achada. Nenhuma. Nenhum. Então não foi achado nada que pudesse condená-lo, porque ele não foi condenado porque ele não fez nada. Porque ele foi condenado só porque é o que ele disse. Né? Não pelo Pilatos, mas pelo seu próprio povo. Nenhum erro. Não houve ele não achou nenhum erro. Não é nenhum erro. Ah, é bem simples, né? Não é nenhum erro, né, que ele possa ter cometido. Amém, irmãos? Vamos juntos.